Silmar César Miller e o destaque do mercado agrícola, os destaques. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Muito bom dia a nossos amigos do canal Terra Viva. Caiu o mundo ontem no final da tarde em São Paulo, hein? Raios e trovões, inundações, alagamentos, árvores caídas, semáforos quebrados. Uau! Foi fácil, não. Verdade, inclusive estava no ar aqui no jornal Terra Viva e o próprio som dos trovões aqui acabou interferindo, né, na própria apresentação que eu estava fazendo. Um terror. Acho que o Eduardo, quando fez o estúdio aqui, não previu que iriam cair raios e trovões tão fortes assim, a ponto de fazer barulho e atrapalhar. Sabe que hoje pela manhã eu fui levar uma pessoa para tomar a terceira dose da vacina e lá num posto lá no bairro lá, acabou a energia na hora da chuva em várias regiões ali, em vários bairros da região, e muitos postos de saúde ficaram sem as vacinas e tiveram que tirar, porque essas vacinas elas são conservadas em refrigeração, né? E tiveram que transferir as vacinas para outros postos de saúde. Então, hoje de manhã não era todo posto de saúde que tinha a terceira dose da vacina. Bom, vamos lá para as cotações. Preços na manhã de hoje. Tavinho, depois de uma boa alta, na maior parte das commodities do dia de ontem, soja, por exemplo, deu uma explodida ontem, refletindo a preocupação com a seca aqui no Brasil. Caiu a ficha do pessoal lá em Chicago, que não estava reagindo até agora de acordo com o que a gente vinha perdendo em termos de produção aqui no Brasil e na América do Sul, mas ontem realmente houve uma reação, os preços subiram mais de 30 pontos na Bolsa de Chicago e aparentemente aqui apontando para um novo patamar. Hoje é um dia da chamada realização de lucro, né? O pessoal aproveita a alta do dia anterior para tentar vender um pouquinho. O pregão está em andamento ainda, a soja agora estava estável na Bolsa de Chicago agora há pouco. Milho caindo um pouquinho, 0,5%, o trigo caindo mais, 1,3%. Algodão na Bolsa Nova York caindo 0,5%, café arábica perdendo 2,2%, açúcar bruto em Nova York também caindo um pouquinho, 0,4%. Mas tá vindo o destaque hoje para o dólar, para o mercado de câmbio. O dólar está despencando, queda de 1,4%, R$ 5,36 a cotação da moeda americana. O que está acontecendo? Está refletindo em parte o próprio comportamento do dólar no mercado internacional, chamado dólar index, que mede o valor da moeda americana quando comparada com outras moedas fortes, como o euro e outros, subindo 0,7% lá fora. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: tendência de entrada de maior volume de dólares aqui no Brasil, por conta de aumento da taxa de juros, que está sendo esperado agora, a próxima reunião do Copom, semana que vem, está todo mundo apostando aqui num talagaço, como diz o gaúcho, novo aqui, de 1,5% de alta na atual taxa de juros, que está alta, uma tentativa de conter essa escalada inflacionária. Então, essa é a expectativa, isso acaba atraindo o interesse de capital estrangeiro para entrar no mercado brasileiro, e a tendência é uma queda do dólar no nosso mercado de câmbio aqui no Brasil. Então, uma queda aqui de 1,4%, 5,36 nesse momento também. E o petróleo volta a subir de novo, ainda refletindo essas preocupações lá com a crise no Golfo, no Mar Negro, lá, em função da briga entre Ucrânia e Rússia, região importante em termos de exportações de petróleo. Petróleo subindo agora 0,9%, 89,50. Está beirando os $90 o barril. Essas expressões regionais são interessantes, né? O gaúcho fala talagaço, né? Aqui em São Paulo a gente fala uma cacetada. É tudo a mesma coisa. Aliás, cacetada andam os preços dos alimentos, o consumidor reclamando. Mas e essa prévia da inflação aí de janeiro, que aparece menor do que a de dezembro? Alguma explicação para isso, Marco? Olha, a inflação de janeiro subiu acima da expectativa. E os alimentos têm muito a ver com isso também. Houve queda em alguns componentes que vinham inflacionando o índice antes, como é o caso dos combustíveis, mas agora são os alimentos que voltam a influenciar. E olha, é recém o começo também, é bom ficar de olho, porque o que a gente está vendo aí? Uma quebra fenomenal na produção de soja e de milho da primeira safra, perdas monumentais. Só no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor de milho verão, 70% de quebra na produção, por conta do clima. Não choveu, aconteceu uma perda quase generalizada. E a soja no mesmo caminho. Voltou a chover ontem no Rio Grande do Sul, mas as perdas já chegam a 49%, levantamento mais recente.
ou seja, metade da produção perdida. Isso se soma ao que já havia sido perdido no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, em Santa Catarina, ou seja, toda a parte sul do Brasil com perdas monumentais em termos de soja. E sem contar perdas na Argentina, nos países vizinhos também. Tudo isso é inflacionário, os preços sobem lá na Bolsa de Chicago, sobe no mercado interno também. Tanto soja quanto milho. O que significa? Aumento do custo da ração, a ração sobe, sobe também o custo de produção de suínos, de aves, de leite, de ovos, etc. E os preços têm que acompanhar, isso acaba tendo impacto lá no índice de inflação mais na frente. Então, carnes apontando novamente para o impacto severo no índice da inflação e, claro, no bolso dos nossos consumidores, como eu e você também, né, Tavinho? Com certeza, com certeza. Aliás, falar em carnes, a China suspendeu as importações da carne suína da Itália por conta de um caso de peste suína africana, aquele mesmo problema que dizimou aí quase metade do rebanho chinês. A Itália não deve ser grande importadora de suínos para a China, mas, de qualquer forma, o suinocultor brasileiro, né, e para a BPA pode ser uma oportunidade aí de mandar um pouquinho mais de carne, entrar na brecha e mandar um pouquinho mais de carne suína para a China, né, porque já não está comprando tanto. E a situação do suinocultor brasileiro não está boa não por conta do preço da soja e do milho, que são a base da ração. Agora, chama a atenção também esses dados da SECEX, isso é uma coisa fantástica, de que nos últimos 25 anos as exportações brasileiras de carnes, e aí a gente tem aves, suínos e bovinos, né? Ou pela ordem aí, aves, bovinos e suínos, e hoje já até do peixe, como comentamos ontem, a exportação brasileira subiu quase 800%. A gente tinha problema com carne antigamente. Lembra uma época que teve um governador de São Paulo aí já falecido que mandou caçar o boi no pasto? Aí ninguém caçava o boi no pasto porque ninguém achava o boi sumiu. E os açougues em São Paulo, eu não sei se você estava aqui nessa época, onde você estava, mas era muito divertido. Os açougues não tinham carne e baixavam as portas, mas tinham carne. Você comprava a carne pela porta dos fundos do açougue e pagava mais caro. Então, não laçou o boi no pasto, não caçou o boi no pasto e o consumidor pagou mais caro pela carne. Esse foi um evento aí que nós tivemos em São Paulo. É de lembrar também que a gente tinha carência, né? Acho que foi nessa época, inclusive, do boi no pasto da falta, que chegou a se importar carne de Chernobyl, né? Logo depois, com o rebanho contaminado por radiação, depois da explosão da energia atômica. E 25 anos depois, o Brasil subiu a sua exportação de carnes em geral, 800%. Que coisa fantástica, que evolução isso, Marco. Mas me faz lembrar o nosso amigo Carlos Viacava, ele era secretário, se não me engano, de Política Agrícola do Ministério naquela época. Sim. Eu brinco com ele que ele foi o responsável por esse negócio de laçar o boi no campo lá, tá? Segurar o Viacava. Mas, viu, se você parar para pensar, o Viacava é nosso amigo, a gente pode até brincar com ele. Acontece que o Viacava é criador de Nelore mocho. Nelore mocho é Nelore sem chifre. Ele mandou laçar o boi no pasto, o pessoal foi laçar pelo chifre e foi pegar boi mocho. E não pegou boi nenhum. É verdade. Mas, Tavinha, esse negócio de crescimento em 800% me dá a impressão de que o pessoal não tem muito o que fazer lá no Ministério, começa a fazer conta velha, né? Então, começa a repescar aqui coisas passadas. Então, nos 25 anos, tudo cresceu. No mundo inteiro, aqui no Brasil, não foi diferente. A produção agropecuária, as exportações brasileiras, foi um deslanche que começou exatamente no último quarto de século, né? Foi a explosão do agronegócio brasileiro. Então, não é só carne, é tudo. A explosão da produção de soja, de milho, de algodão, que também é uma novidade aqui no Brasil em termos de crescimento, tudo aconteceu mais ou menos nessa época. Portanto, é um crescimento explosivo, mas está perfeitamente explicável ao longo desse tempo todo que o Brasil assumiu esse protagonismo aqui no mercado internacional em termos de produção e exportação de alimentos. O Brasil antes chegou a ser até importador de alimentos por um bom tempo, e depois tivemos essa explosão aqui do crescimento, praticamente tudo, né? Carnes não foi uma exceção. E hoje, sim, o Brasil lidera praticamente em todos os setores aqui a exportação mundial. Praticamente todos os grandes produtos do agronegócio. Uma brincadeira à parte que você falou, parece que o pessoal do Ministério da Economia não tem muito o que fazer, está fazendo estatística. Não é bem isso, você enxergou com ótica errada, pelo lado errado. O pessoal do Ministério da Economia
vou fazer aqui uma autocrítica ao nosso setor, inclusive, junto com essa sua brincadeira. O Ministério fez, na verdade, um upgrade, entendeu? Do seu fornecimento de informações, porque o jornalismo também fez não é up, é um downgrade, entendeu? Foi para baixo. Que de muito tempo para cá, que eu já tenho visto e ouvido, o jornalismo se especializou em não dar notícias, mas em dar estatísticas, contas e percentuais. E isso não é notícia. Cada vez mais você vê dados comparativos de estatísticas. Então, o pessoal do Ministério da Economia, que não quer perder carona e quer continuar como fonte de informação, fez um upgrade e passou a fazer estatísticas. Uma forma de aparecer dando mais informação para o nosso público, né? Vai ser para ajuda também. Ninguém quer ficar fora da mídia, né? Falar em mídia, eu sei que você não gosta de falar de outros assuntos e tal, mas eu me divirto. Você viu que acharam os ovos de dinossauro ali na região de Presidente Prudente? E são aqueles, os Velociraptors, aqueles que comeram o rapazinho de óculos lá que roubou no primeiro Jurassic Park os ovos fecundados e ia levar para o continente. Ele, no meio de uma tempestade, caiu num buraco. Os Velociraptors fizeram dele, almoço e janta. E aí os ovos se espalharam e depois virou aquela bagunça do filme. Mas a região de Marília, isso me faz lembrar uma coisa. Eu me lembro que quando eu saía para pescar com meu pai, lá no Rio do Peixe, que hoje o Rio do Peixe não tem nem peixe nem água mais. Tiraram tanta areia do Rio do Peixe, tanta água, que hoje é um fio d'água ali em Marília. Depois ele se alonga para frente, em direção à Alta Paulista. Mas ali ele é o Oeste Paulista, ali é um fio d'água. Mas sempre que a gente descia o Baixadão da Serra lá, para chegar no Rio do Peixe, meu pai sempre falava, isso aqui ainda um dia vão descobrir que foi um vale de dinossauros. Porque Marília está num patamar alto e ela é toda rodeada por partes baixas. Para você chegar a Marília de qualquer jeito, você tem que subir alguma serra. Então, aquilo era um oceano antigamente. E meu pai sempre falava, olha, ainda vão descobrir que aqui tinham dinossauros. E sabe que Marília hoje tem um museu de paleontologia. E esse Navas aí, que descobriu os ovos lá em Presidente Prudente, é o principal paleontólogo lá desse museu em Marília. E detalhe curioso, outro dia descobriram um pedaço de um osso numa rodovia que estava sendo alargada, ali próximo à chegada para Marília também. E outra, o doutor Paulo Maluf, você se lembra que foi deputado federal, deputado estadual, prefeito, governador. O doutor Paulo Maluf, uma época, cismou que tinha petróleo lá naquele baixadão, onde hoje estão descobrindo esqueletos de dinossauro, etc. E tal. E começou a cavar um poço, caído de pau no homem, que não teve jeito. Não achou petróleo, coisa nenhuma. Mas se tem dinossauro, se teve dinossauro, pode ser que os fósseis estejam se decompondo e virem petróleo. Já imaginou Marília se transformar, e a região oeste do estado de São Paulo, no Texas brasileiro? O Maluf utilizava esse negócio de poço de petróleo como uma forma de se eleger, tentar se eleger presidente da República, né? Ele prometia aqui buscar petróleo também no Rio Grande do Sul, me lembro dessa época, que animou a gauchada lá, agora vamos ter petróleo por aqui. Cara, conseguiu-se descobrir uma gota do petróleo em lugar nenhum aqui, por conta do Maluf. Mas era uma plataforma eleitoral, né? Às vezes dava certo. Chegou perto. Ainda bem que aquela foi a única plataforma eleitoral, né? Porque as outras todas foram plataformas eleitorais, mas os nossos governantes realizaram todas as promessas, né? É verdade? Não, é mentira. Vamos embora. Tchau, Silmar.